Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu gostaria, de deixar aqui uma palavra para todos os nossos corações, que se encontra em Salmo, capítulo 3, verso 1. Salmos, capítulo 3, verso 1, que diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos o que dizem ao meu respeito. Deus nunca o salvará, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. E eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, ó Deus. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui, está dizendo de uma palavra a qual Davi, louvado seja Deus, ele orou falando com o nosso Deus, e todos nós sabemos, quem foi Davi. A gente sabe que Davi foi um guerreiro, um grande profeta diante de Deus e também um grande rei, do povo de Israel. E ele reinou, diante do povo de Israel durante 40 anos. E a Bíblia diz que Samuel, foi o que ungiu Davi a rei, e porque também Saul tinha sido rejeitado pelo Senhor, E Davi tomou o seu lugar porque Deus o escolheu, porque Saul tinha, desobedecido, não estava andando mais conforme os mandamentos do Senhor. E diz a palavra de Deus, que Saul foi rejeitado e Davi foi escolhido por Deus para estar em seu lugar, E aqui, irmão, essa palavra, que nós acabamos de ler, Davi, ele admite, que está aumentando o número de pessoas que torce contra o seu sucesso. Ele aqui, irmão, comenta, expondo a sua chateação sobre as pessoas falares que Deus não o ajudará a vencer seus medos e virará as costas para ele. Mas ele, mesmo assim, ele exalta o Senhor e reconhece que quando todos viraram as costas para ele, Deus estava lá com ele. E ele foi o seu escudo, Deus foi o escudo de Davi. A sua glória e a proteção de Davi, que Davi precisava. Quando ele diz do santo monte, Davi diz, do seu santo monte, tu me ouve e me atende. Isso quer dizer do alto céu, do paraíso de Deus, onde Deus habita. Diante de tantos problemas, que Davi enfrentava, ele conseguia dormir tranquilamente. Isso por causa do poder de Deus que o ampara e protege, Louvado seja Deus. Aleluia. Isso me faz lembrar também, irmão, daquilo que o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Louvado seja Deus.
Irmãos, aqui é um exemplo muito, tremendo para todos nós, o exemplo que Davi passa aqui nesse Salmo, Salmo 3, verso 1, que ele disse que são muitos os seus adversários, muitos se rebelaram contra ele, louvado seja Deus. Ele disse aqui no versículo 2 que são muitos que dizem ao respeito dele, Deus nunca o salvará, Deus nunca será contigo, as pessoas comentavam, mas ele mesmo assim, irmão, não deixou aquelas palavras que as pessoas falavam contra ele. Pelo contrário, ele confiava em Deus, ele colocava a sua confiança no Senhor. E ele aqui no versículo 3, ele diz, irmão: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Tá vendo, irmão? Que exemplo, né? Mesmo seus inimigos sendo grandes, seus adversários sendo grandes, muitas pessoas se rebelaram contra ele para tentar ferir, para tentar colocar ele para baixo, para tentar até mesmo desanimá-lo, para tentar até mesmo matar, tirar sua própria vida, louvado seja Deus. Mesmo assim ele sendo perseguido, mesmo assim ele sendo caluniado, ele disse em seu coração para si mesmo: não, o Senhor, ele é o meu escudo, é ele que me protege, ele é a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Tá vendo, irmãos? Mesmo quando seus inimigos tentou fazer de tudo para que ele andasse de cabeça baixa, tentasse o desanimá-lo, ele não desanimou, ele não andou de cabeça baixa. Pelo contrário, ele andava de cabeça erguida, louvado seja Deus. E aqui no versículo 4 diz assim: ao Senhor cramos em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Tá vendo, irmãos? Ele colocou toda a sua confiança em Deus, mesmo sabendo que os seus inimigos eram inúmeros. Muitas pessoas estavam querendo ver a queda dele, ver a queda, ver o fracasso dele. Mas ele ali não, em vez de ele ficar cabisbaixo, em vez de ele fazer como muitas pessoas fazem, desiste dos seus projetos, desiste do seu sonho, às vezes acaba se recuando, volta atrás, desiste, não quer mais saber de dar procedimento aos projetos, aos seus planos. Não, ele pelo contrário, ele foi orar, ele foi falar com Deus. E aqui no versículo diz, no versículo 4 diz: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Olha aí, irmão, o que ele, o exemplo que Davi está passando para nós, no momento que nós tiver, de momento de dificuldade, no momento de desespero, no momento que nós estamos sendo perseguidos, no momento que nós estamos sendo caluniados, como Davi foi, ele não se desesperou. Ele não tentou, de repente, fazer a justiça com as suas próprias mãos, não. Ele foi orar, ele foi falar com Deus, e dizer para Deus, ele estava se queixando com Deus: Senhor, grandes são os meus inimigos, grandes são os meus adversários, eles estão se rebelando contra mim, E eles dizem ao meu respeito que o Senhor nunca vai me salvar, o Senhor não será comigo na luta, Ele estava dizendo para Deus, estava passando para Deus qual era o que ele estava passando, o problema, a dificuldade que ele estava passando sobre a sua vida. Mas ele não desistiu, irmão, porque ele servia um Deus que tudo pode. Ele sabia que o Deus que ele servia era maior do que qualquer problema. E muitas das vezes, quando nós estamos passando dificuldade na nossa vida, estamos passando uma fase difícil na nossas vidas, muitas das vezes
a gente coloca aquele problema, né, aquela situação que nós estamos passando como um algo gigantesco, algo que muitas das vezes a gente coloca tão grande diante de nós que muitas das vezes a gente não consegue enxergar a saída, muitas das vezes a gente não consegue enxergar a solução e muitas das vezes até mesmo esquecemos do tamanho do nosso Deus. Às vezes nós dizemos, né, para Deus, muitas das vezes até mesmo o tamanho do nosso problema. A gente até diz para Deus, e a gente também, claro que a gente tem que realmente, né, dizer para Deus tudo que nós passamos ou deixamos de passar, a gente temos que realmente contar para Deus, porque temos que ter Deus como, não só como Deus, mas como um amigo. Mas muitas das vezes a gente falamos somente com Deus, o tamanho do nosso problema. Mas teria que ser o contrário, irmão. Teria que dizer sim para o problema, o tamanho do nosso Deus. E quando nós dizemos para o nosso problema o tamanho do nosso Deus, aí a gente consegue, irmão, encontrar solução, a gente consegue encontrar uma forma de vencer aquele problema. Por quê? Porque a gente está dizendo para o problema, olha o problema, você está sobre a minha vida. Eu sei que eu estou sendo perseguido, eu sei que eu estou passando por luta, eu sei que estou passando por prova, mas você, problema, não é maior do que o meu Deus. O meu Deus é maior do que você. Então, irmão, foi isso que Davi fez diante de Deus. Ele poderia, né, de repente, né, entrar em desespero, né, louvado seja Deus, mas não foi o que ele fez, né? Ele no momento de dificuldade, o que ele fez? Ele falou com Deus. Ele foi para o joelho, né? Onde muitas pessoas queriam ver a sua queda, a sua derrota, falava até mal dele, o Senhor não vai ser contigo, o Senhor não te salvará, né? Louvado seja Deus, mas ele não. Ele não deixou aquelas palavras atingi-lo. Ele falou, não, o Senhor é o meu escudo. É o Senhor é quem me protege. É o Senhor que me faz andar de cabeça erguida. E a gente sabe, irmão, que muitas pessoas, às vezes, quando passam por situações difíceis, quando passa por perseguição, né, lutas, prova, muitas das vezes ele passa até a não crer mais naquilo que Deus prometeu, né, que às vezes Deus promete muitas coisas para nós e muitas das vezes no momento da luta, no momento da prova, a gente acaba até esquecendo. E às vezes deixa se levar por aqueles problemas que tem vindo sobre ele, e às vezes ele anda de cabeça baixa, né, triste, angustiado, e às vezes achando até que Deus não está mais na vida dele. Ah, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, e Deus parece que não está me ouvindo, Deus parece que não está comigo. Irmão, não faça isso, porque por mais que você esteja passando luta como Davi passou, né, que grande, inúmeros eram os seus inimigos, mas o que ele fez? Ele confiou em Deus, irmão. Por isso que ele tanto confiou que ele foi falar com Deus, né, e dizer para Deus que Deus era o escudo dele, era Deus que protegia ele e que a glória de Deus estava sobre ele e que fazia ele andar de cabeça erguida. Então eu quero dizer para você dentro dessa palavra, irmãos, louvado seja Deus, luta, eu sei que todos nós estamos passando. Provações, todos nós estamos passando. Perseguição, todos nós estamos passando. Mas isso não é o motivo de nós andarmos de cabeça baixa, irmão. Faça como Davi. Coloca sua confiança em Deus. Porque você colocando a sua confiança em Deus, dizendo para o seu problema que o seu Deus é maior do que o seu problema, você pode andar de cabeça erguida. Porque, irmão, Satanás, o nosso inimigo, ele quer ver nós de cabeça baixa. Ele quer ver nós tristes, ele quer ver nós para baixo. Ele quer tirar de nós, né, os projetos, né, que Deus colocou em nossos corações. Ele quer tirar de nós, ele quer frustrar o nosso sonho, ele quer frustrar os nossos projetos. É isso que Satanás quer. Porque Satanás, irmão, ele não quer que nenhum de nós andemos de cabeça erguida. Satanás não quer que nenhum de nós, né, louvado seja Deus, tenha sucesso na nossa vida.
Ele quer mais é que a gente passe a olhar os nossos inimigos como um problema gigantesco, que aonde não há saída, aonde não há solução, aonde não tem para correr, não tem para onde correr. É isso que Satanás quer. Porque no momento dos nossos problemas, dificuldades, das provações, da luta, o diabo ele não quer que nós enxergamos aonde está a saída, aonde está a solução. Mas Davi, mesmo passando por isso, irmão, ele sabia que a solução daquilo que ele estava passando, enfrentando, aquela perseguição que ele estava se enfrentando na sua vida, a solução estava na mão de Deus. E aonde, irmão, você tem colocado a sua confiança? Né? Eu sei que você está passando luta, muitas das vezes você tem se desesperado mais do que tem procurado resolver. E num desespero, irmão, muitas das vezes a gente perde até a noção. A gente acaba ficando descontrolado, a gente acaba andando para um lado, para o outro. Às vezes agimos de cabeça quente devido à situação que nós estamos passando, que muitas das vezes a gente não raciocina de uma forma certa para poder resolver os problemas, saber como resolver a dificuldade. Mas a gente tem que parar, irmão, fazer como Davi, no momento ali da dificuldade, ele parou. E ele falou assim, não, eu vou orar. Eu vou falar o que eu estou passando para o meu Deus e Ele vai me resolver. Ele vai, porque Ele que é o meu refúgio. É Ele que me protege. Ele é a minha glória. E Ele sim faz eu andar de cabeça erguida. Quer dizer, Ele mesmo decretou. Ele já profetizou na vida dele. Não, Satanás, ele quer fazer eu andar de cabeça baixa. Satanás quer ver o meu sonho sendo frustrado, meus projetos sendo frustrados. Os meus inimigos têm sido grandes, sim. Mas eu andarei de cabeça erguida porque o Senhor me protege, o Senhor é o meu escudo. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, os problemas estão vindo, as pessoas estão me caluniando, as pessoas estão me perseguindo, estão falando mal de mim, dizendo que o Senhor não será comigo, o Senhor não vai me livrar. Mas essas palavras que as pessoas estão falando contra mim não vai me atingir. Por quê? Porque o Senhor será o meu escudo para que as palavras ao contrário não venham diante do meu coração e venha me colocar para baixo. Tá vendo, irmão? O que nós temos que fazer no momento difícil das nossas vidas? É falar com Deus, Senhor, estou sendo perseguido. Senhor, estou na prova. Senhor, estou na luta. Mas seja, Senhor, o meu escudo. Fala com Deus, irmão. Fala com Deus isso, né? Louvado seja Deus. E ele clamou, no versículo 4, ele clamou. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Tá vendo, irmão? Ele já tinha certeza e convicção que ao ele orar, o Senhor ia responder. Né? Louvado seja Deus. E do seu santo monte, que é o lugar onde Deus habita, ia responder ele. Então, irmão, louvado seja Deus, no momento da dificuldade da sua vida, no momento de luta, de prova, de perseguição, não se desespere. Fale com Deus, clame a Deus em alta voz, porque, irmão, pode ter certeza ainda que ninguém possa te ouvir, ainda que ninguém possa saber o problema, a dificuldade que você está enfrentando, mas Deus, irmão, Ele vai te ouvir. Louvado seja Deus, Ele vai te ouvir. E Ele vai saber, irmão, louvado seja Deus, aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando na sua vida, e Ele será o teu escudo. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. E Ele aqui ainda diz, irmão, diante de tantos problemas, né? Davi, ele ainda conseguia dormir tranquilamente. E sabe por que isso, irmão? Porque ele conseguia dormir, louvado seja Deus, era por causa do poder de Deus que o amparava e o protegia. Louvado seja o nome do Senhor. Era por causa do poder de Deus que amparava e o protegia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele confiou, irmão. Ele confiou. E quando, irmão, louvado seja Deus, aqui diz que ele dormiu tranquilamente,
Louvado seja Deus. Isso me faz lembrar o que está escrito no Salmo 127, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, o que significa isso, irmão? Muitas das vezes, no momento, né, de medo, né, louvado seja Deus, a gente muitas das vezes tenta se proteger de várias formas, né? Alguns às vezes confiam em armas, outro pega um pedaço de pau, outro dorme às vezes com um punhal, né, embaixo do travesseiro. Alguns trocam a fechadura da sua casa, algumas colocam grade na janela, né, grade nas suas portas. Mas Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então não é nada, irmão, que a gente possa fazer que venha às vezes fazer que a gente venha se sentir seguro, a não ser colocando Deus para edificar, colocando Deus para guardar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E foi isso que Davi exatamente fez num momento de situação difícil da vida dele. Foi fazer que Deus, né, edificasse a casa dele. Ele fez que Deus, né, guardasse tudo que o pertencia, tudo que era dele, né? Ele colocou Deus, olha, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, né? Eu tenho a minha vida, mas a ti eu entrego. Edifica, Senhor, a minha casa, guarda a minha casa, Senhor, porque se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar, em vão vigia a sentinela. Então, irmão, não adianta muitas das vezes nós confiar, né, num pedaço de madeira, num pedaço de ferro, numa grade nas portas, na janela, colocar às vezes uma placa de cachorro, dizendo que é cachorro bravo. Ah, não entra porque é cão antissocial. Quem nunca viu aquela plaquinha? Não entre que é cão antissocial. Coloca grade, né? Alguns colocam uma arma na cintura. Não, isso aqui eu estou protegido. Não, irmão. Não está protegido, porque o único que pode proteger a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos é Deus. E é interessante, irmão, ressaltar que no versículo 6 percebemos a confiança que Davi, né, sente, né, como ele entrega a sua vida e todos os seus problemas na mão de Deus. E no versículo 7, né, e 8, Davi pede para que Deus levante ao seu favor e que não deixa cair quando o trecho diz sobre queixos, quer dizer que todo inimigo é como feras poderosas. E realmente, irmão, né, os nossos inimigos, muitas das vezes, né, aparentemente eles parecem feras, né, feroz, né, querendo nos estragar, querendo nos devorar. É como você olha para os seus inimigos, você enxerga muitos leões, né, com aquela fúria, com aquela querendo, né, te devorar, querendo te consumir, né? E é assim mesmo que muitas das vezes a gente se sente diante dos nossos inimigos, né? Louvado seja Deus. Mas Davi, né, louvado seja Deus, ele disse: levanta-te, Senhor, salva-me, ó Deus, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Ou seja, ele está dizendo para que Deus fizesse justiça, né, contra os seus inimigos. E pode ter certeza, irmão, que quando alguém chega a se levantar contra você, chega a falar de você, seja caluniando você, né, louvado seja Deus, eles não estão fazendo mal a você. Eles não estão caluniando você. Eles não estão te perseguindo, mas eles estão perseguindo o próprio Deus. Por quê? Porque Deus, ele zela por você. Deus, ele está cuidando de você, né? E mesmo sendo grande os seus inimigos, pode ter certeza que Deus vai quebrar o queixo deles, né? Como Davi mesmo falou: quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Né? Louvado seja Deus, está no verso 7, irmão, do capítulo 3, né? Louvado seja Deus, de Salmo. Então, irmão, louvado seja Deus. Deus, ele não se preocupa,
Porque o próprio Deus, irmão, louvado seja Deus, ele vai, né, tomar a sua frente. Ou seja, ele vai tomar a sua dor, irmão. Não precisa você chegar lá, né, louvado seja Deus, tirar satisfação com seus inimigos. Não precisa você querer resolver com as suas próprias mãos, não. Vai para o joelho, ora, Senhor, faça como Davi, Senhor, grande eram meus inimigos, são meus inimigos, né? Eles são como feras poderosas. Mas levanta-te, Senhor, salva-me, ó Deus. Foi isso que Davi falou? Então faça também a mesma coisa, irmão. Faça a mesma coisa, minha irmã. Fala com Deus, né? Não há pecado nenhum, não, você pedir justiça. Porque o Deus, irmão, ele julga com justiça. E a justiça de Deus, ela não falha. A justiça de Deus, né, ela não falha, porque Deus é justo para julgar. Deus, ele sabe como julgar, irmão. Então não há pecado nenhum, né? Fazer o que Davi fez. Se foi grande, se são grandes os seus inimigos, né? Você não tem que entrar em desespero, você não tem que ir lá resolver, você não tem que ir lá tomar as dores, não. Deixa que Deus toma por você, mas tem que falar com Deus, tem que colocar a confiança sua em Deus. Para de confiar muitas das vezes naquilo que você tem em mãos, né? Que muitas das vezes é algo material, que muitas vezes você acha que isso aí vai te proteger. Não vai te proteger, não, irmão. Porque, irmão, louvado seja Deus, só quem pode proteger, só quem pode nos guardar é Deus. Porque a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem Ele permitir. Se Ele não permitir, nada acontece. Então, irmão, louvado, tudo está sob o controle de Deus. Então confia mais em Deus, como Davi confiou no momento da sua adversidade. Adversidade, louvado seja Deus. O Salmo 3, irmão, também lhe revela claramente que quando o salmista escreveu esse salmo, ele estava sendo afligido e perseguido. Tudo leva a crer, irmão, tudo leva a crer que o Salmo 3 foi escrito pelo rei Davi durante o tempo em que o seu próprio filho, Abisalão, se revoltou contra ele. Olha aí, irmão, que coisa. Olha, irmão, que exemplo de homem de Deus, que exemplo de homens que realmente confiou em Deus, como Davi, né? Que ele traz esse exemplo, esse ensinamento para nós, no momento da adversidade, como proceder, o que fazer para poder nós ser uma pessoa sucedida dentro da provação, dentro da luta, dentro da perseguição. Você vê, irmão, né? Se coloca no lugar de Davi, que ele disse que grande eram os seus inimigos. E eu creio, irmão, louvado seja Deus, que talvez o pior inimigo que Davi tinha, né, louvado seja Deus, não era as pessoas que não conhecia ele direito, não sabia como ele era, não convivia com ele, não. O pior inimigo que Davi teve ali, irmão, louvado seja Deus, eu creio que não era tanto os inimigos que não o conhecia, não gostava dele, né? Porque talvez não conhecia ele. Eu acho que o pior inimigo de Davi foi ter que enfrentar o seu próprio filho, que o filho, irmão, diz a palavra de Deus, que o filho perseguiu a Davi, né? Louvado seja Deus, tentando tomar o próprio trono de Davi. Então, irmão, meu Deus do céu, olha, irmão, eu penso, eu tento se colocar no lugar de Davi, né? Você ser perseguido pelo pessoas que não te conhecem, por pessoa estranha, que não seja da sua própria casa, da sua própria família, tudo bem, é até relevante, a gente até entende, mas, irmão, ser perseguido pelo seu próprio filho, né? Todos nós sabemos que o nosso filho, irmão, a gente dá amor, dá carinho, dá atenção, a gente, se for possível, a gente entrega a nossa própria vida por amor ao nosso filho. A gente protege, a gente guarda, né? A gente sempre quer dar o bom do melhor para o nosso filho, que o Davi, ele fazia isso. Eu creio que ele fez o que ele pôde pelo seu filho. Se ele fosse possível, ele daria a vida pelo seu filho. Mas o próprio filho de Davi, né? O próprio filho, Abisalão, né? Se revoltou contra o próprio pai, né? Louvado seja Deus. Conforme os relatos bíblicos, Abisalão realmente ficou obstinado em tomar o trono do seu pai.
por qualquer custo, né? Tornando-se um perigoso inimigo. Olha aí, irmão. Meu Deus, eu creio que quando, né, o Davi passou a perceber que o seu próprio filho estava o traindo, né? Ele era um desses inimigos que Davi falou que era milhares e milhares, né, de inimigos que ele tinha. E eu creio que um dos piores inimigos era o seu próprio filho, porque Davi não esperava isso. E como lidar, irmão, com um inimigo sendo o próprio filho? Né? Porque uma coisa é você lidar com um inimigo desconhecido, agora outra coisa é você lidar com um inimigo conhecido e sendo seu próprio filho. É como se ele levasse uma punhalada, né? Uma facada no seu peito, irmão. Meu Deus, eu peço a Deus que nunca aconteça isso comigo, meu próprio filho, né? Querer tirar minha vida. E hoje, irmão, a gente vê aí que não está tão diferente, né? Os filhos, né, não respeita mais os pais, os filhos não ama mais os pais, não cuida mais dos pais, né? Porque o filho, irmão, ele tem que ser grato. O filho tem que ser, no mínimo, grato pelo que o pai e a mãe fez, que o pai deu carinho, né? A mãe carregou o filho dentro da barriga durante 9 meses, deu de mamar, né? Cuidou até uma certa idade. Aí vem o filho, né? Toma essa atitude com o pai, tentando tomar o lugar do pai e até mesmo matar, né, o pai, porque Abisalão não queria só tomar o reino, Abisalão queria ver o seu pai morto para tomar a herança, tomar o reino de Davi. E não sabe ele que não é assim, porque assim todos têm um chamado, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E Davi não foi escolhido pelo homem. Davi, quando Deus revelou a Samuel para que ungisse Davi a rei, não foi Samuel que escolheu Davi, não foi o homem que escolheu Davi, mas sim foi o próprio Deus. E Saul era rei. Mas o que aconteceu? Deus tomou o trono de Saul, né? E o rejeitou a Saul. Por que Deus rejeitou Saul? Porque Saul passou a não mais confiar em Deus. Saul passou a não obedecer, né, aquilo que Deus tinha ordenado para que obedecesse. Saul, ele passou a tomar as suas próprias decisões sem consultar Deus. Aí Deus fez o quê? O rejeitou e colocou Davi em seu lugar. E aí vem, né, louvado seja Deus, perseguição do lado de Saul, e depois ainda veio a perseguição do seu próprio filho Abisalão. É muito triste isso, irmão. É muito triste. Hoje a gente vê, né, quantos pais, né, se decepciona com o filho. Quantas notícias você ouve na televisão, nos jornais, nas rádios, né, que o filho, né, matou o próprio pai, matou os seus próprios pais para ficar com herança. Irmão, eu acho que nada, não teria motivo nenhum, por mais que não tivesse muito dinheiro envolvido, não teria motivo nenhum, irmão, de um filho querer tomar o lugar do pai, até mesmo tirar a vida do pai, que hoje é o que mais a gente vê aí, filho matando um pai para ficar com herança. Se o próprio filho, todos nós sabemos que pela lei, né, o pai, que ele tiver algum bem, né, algum bem, algum patrimônio, se quando o pai vir morrer, quem passa a ser o herdeiro do pai? É os filhos. Mas os filhos querem apressar as coisas, os filhos não sabem esperar, os filhos, muitas das vezes, eles querem na hora que eles querem, e muitas das vezes acaba cometendo até mesmo atrocidades, matando o próprio pai, perseguindo o próprio pai para conseguir o que quer. Então, irmão, pensa bem, dentro dessa luta que você está passando, dentro dessa prova que você está passando, né? Olha o que Davi passou, irmão. Olha o que Davi passou, mas mesmo assim ele não deixou de confiar em Deus. Mesmo assim, louvado seja Deus. E por causa da perseguição, irmão, do filho dele,
estava perseguindo ele, né? Louvado seja Deus. Com o resultado disso, Davi foi até mesmo obrigado a fugir de Jerusalém para escapar da ira do seu próprio filho. Meu Deus. Irmãos, que luta, hein? Que prova que Davi passou. E isso, irmão, vamos pegar como exemplo para nós, né? Exemplo da atitude que Davi, né, enfrentou. Você vê, irmão, que ele, né, ele teria, se ele quisesse, Davi quisesse, ele poderia até matar o seu próprio filho para acabar a perseguição. Seu filho, se ele descobriu que o filho estava perseguindo ele para tomar o reino dele, ele poderia muito bem, que ele tinha poder na mão dele para fazer isso, para matar o próprio irmão, ou o próprio filho, perdão, para matar o próprio filho. Mas foi isso que ele fez? Ele poderia até mesmo não matar, mas prender. Porque Davi, ele reinou durante 40 anos em Israel, irmão. 40 anos, não foi 40 dias. Foi 40 anos. Ele poderia ou não poderia, talvez não matar, mas prender o seu filho. Você está querendo tomar meu trono? Você está querendo tomar... Eu vou mandar prender você, e prendia. Que acabava pelo menos 70% dos problemas dele. Mas não foi isso que ele fez. Ele preferiu até fugir para não cometer algo que fosse todo contra os princípios, né, da fé cristã que ele tinha com Deus. E hoje, quantas pessoas, né, que às vezes não pensam como Davi: meu inimigo, ele vou logo matar, cai cabo o problema. O inimigo, alguém está me levantando contra mim, eu vou lá e vou tirar satisfação e pronto, acabou, vou dar um tiro, vou dar um soco, vou dar uma paulada e resolve o problema. E foi isso que Davi fez? Não. Davi preferiu distanciar do próprio filho. Ele teve que até mesmo fugir, mas fugir no sentido disso. Mas eu creio que Davi falou: não, eu vou até sair da cidade, da onde meu filho mora, porque eu não quero ter confronto com meu filho, não quero trazer problema, não quero ter que brigar com meu filho. Mas ele foi, irmão, saiu daquela cidade, fugiu da presença do filho para que não viesse cometer algo, né, que fugisse, né, dos princípios bíblicos. Ele preferiu fugir, né? Mas ele foi confiante em Deus e Deus o exaltou por causa dessas atitudes que Davi tomou. Então, irmão, no meio da dificuldade, no momento dos problemas que você estiver enfrentando, né? Louvado seja Deus. Entrega na mão do Senhor, ore a Deus. Conte os seus problemas para Deus, confie em Deus, tenha o seu Deus como teu refúgio, teu socorro, né? A tua glória, né? A glória que o salmista Davi falou: o Senhor é a minha glória, Ele é o meu escudo, né? Eu deito, durmo e acordo, porque o Senhor é o que me sustenta. Isso Davi falou diante de Deus. Então, irmão, fica aqui com essa palavra, né? Vamos confiar mais em Deus. Vamos crer mais em Deus, vamos procurar no meio dos problemas, às vezes não contar problemas para as pessoas erradas. Vamos contar para a pessoa certa, é a única pessoa certa para que nós possamos contar é Deus. Conta para Deus e confia, irmão, confia. Grandes era o inimigo de Davi, mas ele confiou. E aqui está o segredo, é confiar, é poder contar com Deus. Porque não tem pessoa melhor, irmão, do que o nosso próprio Deus, para poder estar conosco, para poder nos consolar, para poder cuidar de nós, para poder nos proteger, nos guardar, ser como um escudo para nós. Muitas das vezes, irmão, nossos problemas não são resolvidos, muitas das vezes a gente não encontramos saída. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós tomamos atitudes no meio dos problemas, atitudes erradas. Não tomamos a atitude certa, às vezes tomamos a atitude incorreta, que muitas das vezes a saída está até mesmo na nossa frente, mas muitas das vezes a gente não para, a gente não reflete, a gente não senta, né, na nossa cabeceira, na nossa cama, a gente não consulta a Deus, nem ora a Deus: Senhor, eu estou passando por isso, Senhor, olha aqui que eu estou passando, me mostra o caminho. A gente não faz isso, a gente entra logo em desespero, a gente não, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que resolver essa situação na minha vida, senão eu não vou dormir, senão eu não vou ter paz. Mas ele nem consultar a Deus, ele consulta e vai lá, toma decisão. E aqui muitas das vezes aquela decisão dentro da luta, dentro da prova que a pessoa está passando,
toma uma decisão errada, aí em vez de resolver o problema, piora mais a situação do problema. E às vezes, dentro de um problema, aquela própria pessoa, por não saber como resolver o problema, acaba trazendo outro problema para a sua vida. E às vezes acaba atingindo até outras pessoas que não tinham nada a ver com os problemas. Por quê? Porque tomou decisão precipitada, porque tomou a frente de Deus, porque não consultou Deus, porque não colocou Deus na frente, né? Muitas pessoas, né, às vezes, né, entre situações, às vezes nem porque Deus colocou, é porque a própria pessoa se colocou numa situação que às vezes ela, quando ela vai dar por si, a ficha vai cair. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Foi aonde eu fui me meter, né? Aonde eu fui, né? Entrar. Entrei numa luta, entrei numa prova e agora eu não sei como sair. Não faça isso, irmão. Consulte a Deus primeiro. Tá? Tudo que você for fazer na sua vida, consulta a Deus. Tá na luta, tá na prova, consulta o Senhor, fala com Deus como Davi fez. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. Tá bom, irmãos? Que Deus continua falando no coração de cada um. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Assim que Deus colocar mais, né, palavras no meu coração para transmitir para todos, eu vou estar transmitindo. Quando vocês orar, ora pelo irmão Fábio, que eu também careço da vossas orações, amém? Como diz os americanos, the peace of the Lord, Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, oh glória!